News CNN. (17h46). O senador Jacques Wagner vai deixar a liderança do governo no Senado. Ele acaba de publicar uma nota nas redes sociais dizendo o seguinte: acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, além da minha reeleição junto com o Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil. Esta, então, é a nota de Jacques Wagner postada nas redes sociais, no perfil das redes sociais, dizendo que, em comum acordo, em conversa entre amigos, entre ele e o presidente Lula, ele vai se afastar da liderança do governo no Senado Federal. Tudo isso, Yuri Pita, a gente sabe que vem na esteira da operação da Polícia Federal, que fez uma busca e apreensão em locais, em endereços ligados ao senador do PT da Bahia, Jacques Wagner, líder do governo, que agora acaba de se afastar, anunciar que vai se afastar da liderança. Yuri. Vamos ver mais uma vez essa postagem feita pelo senador Jacques Wagner, agora afastado da liderança do governo no Senado. Fica agora a dúvida de quem o Palácio do Planalto vai escolher como novo líder do Senado, mas está aqui o texto que a Débora Bergamasco já leu para nós e repetindo aqui, Jacques Wagner classificando esta reunião com Lula como uma ótima reunião e mais do que isso, como uma conversa entre amigos. A gente tem destacado, não só Débora, eu, todos os nossos colegas jornalistas aqui da CNN, o fator da relação próxima de amizade de 40 anos que Lula e Jacques Wagner têm. Ambos são oriundos do movimento sindical, fundaram juntos o PT, Jacques já com atuação na Bahia, Lula aqui em São Paulo, na região do ABC, aqui na Grande São Paulo. E Jacques Wagner fala de provar a inocência, mas coloca a questão eleitoral nessa mensagem ao falar de se dedicar à reeleição de Lula, do governador baiano Jerônimo Rodrigues, que vive uma campanha à reeleição difícil lá na Bahia, além da reeleição dele próprio, Jacques Wagner, ao Senado, e do ex-ministro Rui Costa, ex-governador, que tenta, pela primeira vez, o Senado abriu mão dessa disputa em 2022 e acabou, quando Lula foi eleito, agraciado com o cargo de ministro da Casa Civil. E aí termina essa mensagem, Jacques Wagner falando em humildade e trabalho, falando ali no compromisso com o projeto que vem mudando a Bahia e o Brasil. Ou seja, Débora Bergamasco, não só fica nítido que houve ali toda a mobilização do Palácio do Planalto de integrantes do PT de que esticar esta situação, a permanência de Jacques Wagner como líder do governo, poderia prejudicar não só a pré-campanha à reeleição de Lula, mas os próprios planos do PT na Bahia, que é o maior estado e o estado em que o PT tem maior continuidade de governos consecutivos, está completando o 5º mandato consecutivo à frente do Palácio de Ondina, Débora. É isso, e acho que vale a gente destacar aqui que essa informação ela foi antecipada na segunda-feira pela nossa âncora Tainá Falcão. Ela disse, no Bastidores CNN, no site da CNN Brasil, ela disse que sim, que o presidente Lula ia falar com Jacques Wagner, que eles teriam essa reunião e que eles iam arrumar ali uma saída honrosa, dizer que não ia ser demitido, né? Então, essa informação antecipada pela nossa âncora do Bastidores CNN, Tainá Falcão. Vamos chamar Pedro Venceslau para a gente falar, repercutir, né, e analisar essa decisão, essa postagem. É claro, né, Pedro Venceslau, a gente imagina que amizade, porém eleição à parte, né? O Pedro vai chegar aqui conosco daqui a pouco, mas eu sigo falando, Yuri Pita, que a gente sabe da amizade, a gente sabe que Jacques Wagner não queria sair, né? Não queria sair, ele demonstrou isso em entrevista à TV Band News e
mas sabe que era um peso, seria um peso para o governo Lula. Então ele foi convencido ali, pelo que a gente vê. Antes ele não queria, aí fizeram meio de campo ali para que ele fosse convencido a pedir para sair. E aí esse martelo foi batido nessa reunião, então, que a gente trouxe, Danilo Moliterno nos trouxe, entre Lula e Jacques Wagner, amigos há mais de 40 anos, Pedro Venceslau. Pois é, houve uma verdadeira operação de convencimento. O entorno do Jacques Wagner, os aliados da Bahia, esperavam que ele permanecesse no caso ou até o recesso, ou pelo menos até esse evento que vai acontecer em Salvador no próximo dia 2 de julho. O presidente Lula vai até a capital baiana, como foi em todos os dias 2 de julho desse terceiro mandato. Na verdade, é uma tradição desde que o PT começou a governar a Bahia. São 5 mandatos consecutivos, como lembrou o Yuri Pita. Mas a pressão foi muito grande, pressão em todas as frentes, pressão dentro do Palácio do Planalto, pressão na pré-campanha, pressão no Partido dos Trabalhadores, pressão pública, não aquela pressão apenas nas conversas reservadas ou nas reuniões partidárias. Postagens da Fundação Perseu Abramo, postagens de aliados de outros partidos, do PSOL, do PDT, do PSB, por exemplo. Enfim, a situação ficou absolutamente insustentável para o Jacques Wagner. Tiveram uma conversa fraterna, provavelmente o Jacques Wagner já chegou para o presidente Lula com a disposição de dizer que vai deixar o cargo à disposição e que poderia deixar o governo, para evitar que o presidente Lula tivesse que viver essa situação de ter que demitir um amigo de mais de 40 anos. Portanto, agora o desafio é o presidente Lula escolher o seu novo líder ou a sua nova líder, né, que é o mais provável que seja a Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Tem também a possibilidade do Camilo Santana, mas o Camilo Santana tem dito que o seu foco agora é a disputa pelo Senado no Ceará, outro estado onde o PT tem uma hegemonia longa, uma hegemonia de 4 mandatos e, portanto, vive uma eleição muito difícil contra Ciro Gomes. Então ele teria que se desdobrar entre a liderança do governo num momento difícil, um momento de negociações com o Davi Alcolumbre, negociações difíceis em relação a pautas do governo. Jacques Wagner fez esse gesto de encontrar, inclusive, o Davi Alcolumbre antes de encontrar o presidente Lula. Um gesto de solidariedade que foi retribuído e que agora vai abrir caminho para que haja uma reaproximação com o presidente do Senado e o presidente da República. Pedro, agora só uma pergunta aqui. O quanto essa atitude de tirar Jacques Wagner da liderança do governo é capaz de blindar a candidatura à reeleição do presidente Lula em relação ao caso Master? Se ele continua no governo, ele abre uma avenida para os adversários, mais precisamente para Flávio Bolsonaro, para conectar o caso Master ao presidente da República. Porque o que os petistas dizem é que até agora não houve nenhuma revelação, nenhuma fonte de investigação que coloque diretamente o candidato, que é o presidente Lula, em conexão com o Banco Master ou com Daniel Vorcaro. Teve aquele encontro, é verdade, fora da agenda oficial entre Daniel Vorcaro e o presidente Lula, foi intermediada pelo Guido Mantega, mas com a presença de diversas testemunhas. E um encontro que não estava na agenda oficial, mas faz parte da rotina de um presidente da República conversar com banqueiros. Então, não é uma ligação direta, mas manter o líder do governo era um desgaste que prejudicava demais o trabalho da comunicação. Dobrava o esforço da comunicação do PT para tentar desfazer essa conexão. E esvaziava ainda mais aquele slogan que o PT criou do Bolsomaster, tentando empurrar o escândalo, empurrar o caso para o adversário Flávio Bolsonaro. É isso. E vamos trazer o Matheus Teixeira também para esta conversa, se juntando a nós. Porque, Matheus, ainda são, claro, investigações em andamento. O senador Jacques Wagner foi alvo de busca e apreensão, contesta este mandado de busca e apreensão também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Queria abordá-lo não só na questão política desse gesto de saída da liderança, mas também desse ponto de vista jurídico, do atual status do senador Jacques Wagner nesse âmbito das investigações e das várias revelações que o caso Master tem apontado e desse desgaste que a mera menção ao nome de um político, de alguém que vai renovar mandato nas urnas em outubro deste ano, o quanto esse desgaste tem sido bastante forte ao estar associado a esse ecossistema criado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Exatamente, Yuri. Informação importante aí de última hora sobre a saída do líder do governo, Jacques Wagner, que, como ele mesmo disse na primeira nota pública, logo após a operação, que não é réu, não é denunciado, e de fato não é. Ainda não houve nada nesse sentido contra ele, não dá para dizer que vai acontecer, mas ele é investigado, tanto é que foi alvo dessa operação, e na decisão do ministro André Mendonça, uma decisão muito dura, que aponta ali uma série de favores que ele teria recebido para atuar no Senado Federal, não em nome do povo da Bahia, como ele foi eleito, mas sim em nome do Banco Master. E o senador Jacques Wagner deu apenas essa nota, depois deu aquela entrevista à Band TV, e na entrevista ele não negou que de fato teria negociado o apartamento de 2,4 milhões com Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro. Segundo ele, Augusto Lima de fato ia ajudar, mas depois ele ia recomprar do sócio do Banco Master, mas ele ainda tem muito a se explicar e vai ter que agora, segundo ele mesmo, focar total nas eleições e na sua própria defesa, porque sim, Yuri, como você bem colocou na pergunta, o desgaste para a imagem do próprio Jacques Wagner é muito grande e, como o Pedro colocou agora, o desgaste em Jacques Wagner acaba respingando no projeto nacional do Partido dos Trabalhadores, porque a gente não está falando de um ator lateral do PT, de um ator lateral do governo. Pelo contrário, além de líder no Senado, ele emplacou o chefe da Casa Civil, ou seja, o ministério mais importante, que era Rui Costa, o seu sucessor lá na Bahia, e Rui Costa, por sua vez, também conseguiu fazer o sucessor, portanto a Bahia tem 5 mandatos consecutivos do PT, o único estado que o Partido dos Trabalhadores teve um resultado tão efetivo e que só na Bahia, é importante a gente relembrar, em 2022, o presidente Lula venceu por mais de 2 milhões de votos na Bahia o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o resultado geral das eleições foi uma diferença de 2,1 milhões de votos, ou seja, a Bahia foi importantíssima para garantir a vitória do presidente Lula, e o que se avizinha, segundo todas as pesquisas, é novamente uma eleição altamente polarizada, com o bolsonarismo ainda muito forte, que o resultado deve ser, mais uma vez, por uma margem pequena de votos, e a Bahia pode novamente ser um fator relevante e decisivo nas eleições deste ano, e um desgaste no PT da Bahia neste momento é muito ruim, e o PT agora, o presidente Lula junto com Jacques Wagner, atuando para tentar apagar o incêndio. Acho que é uma palavra muito grande, muito forte, porque ainda tem novos desdobramentos, muita coisa para acontecer, mas pelo menos para tentar amenizar a situação e reduzir o desgaste da imagem do PT da Bahia e de Jacques Wagner.